Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora eu vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Vamos ler o 19 também. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Esse texto é um texto de extrema importância, sobretudo para o tempo que nós vivemos, um tempo em que os corações estão conturbados, as pessoas andam preocupadas, as famílias estão desagregadas, a sociedade caminha para um ritmo e um curso cada vez mais frenético, agitado, em busca de uma vida, em busca de alcançar os seus interesses, seus projetos, os seus ideais. E nós precisamos entender que tudo isso, as pessoas andarem em busca dos seus projetos, dos seus ideais, na busca por alcançar aquilo que desejam no sentido de vida humana, no sentido da subsistência, das coisas necessárias para uma vida digna nessa terra. Tudo isso é muito louvável, tudo isso é muito bom, muito justo diante de Deus. No entanto, precisamos entender que o tempo que nós vivemos é um tempo de extrema frieza espiritual, porque aponta para a era de Laodiceia, a última carta de Apocalipse, capítulo 3, que é um tempo profético já previsto por Jesus há 2000 anos atrás. Então Jesus, quando ele falou de Laodiceia, quando ele profetizou o tempo de Laodiceia, a condição do povo, ele assim o fez no sentido de deixar registrado para nós que esse tempo é um tempo próprio de um espírito capitalista, materialista e um olhar extremamente cauteloso para as coisas de baixo, para as coisas humanas. E aqui cabe o ponto de reflexão que eu coloquei agora há pouco, que todas essas coisas, elas fazem parte, são necessárias. No entanto, nós, como cristãos, precisamos entender que a vida cristã, ou a vida humana, ela não se pauta nas coisas que nós alcançamos, que nós conquistamos. A vida do homem, ela não se pauta na conquista por coisas materiais, e sim pela conquista de uma vida conforme os padrões celestiais e eternos que o próprio Deus deixou registrado nas Escrituras. Já parou para pensar nisso? Que Deus ele deixou registrado nas Escrituras um padrão de humanidade, e esse padrão de humanidade ele foi muito bem representado pelo viver de Jesus Cristo, quando o Verbo se fez carne, conforme o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Então o próprio Deus se fez carne e viveu nesta terra uma vida humana elevada, uma vida humana de relacionamento com Deus e com as pessoas, e uma vida humana extremamente despojada e desprendida de valores materiais. Jesus viveu uma vida totalmente alienada desse desejo, desse apego pelas coisas, pelos valores materiais que tanto nós brigamos, e a sociedade tanto briga, e as pessoas tanto guerreiam em busca ou em nome das conquistas dessas coisas. E eu quero dizer com isso que, quando o texto aqui de Filipenses capítulo 3 fala de um tempo em que as pessoas, elas seriam totalmente alienadas de Deus, e com um olhar tão rasteiro, e tão materialista, como se a vida humana, ela pautasse nessa conquista, nesta vida de obter, de agariar, de conquistar, de possuir coisas. E aqui cabe um ponto muito grande de reflexão, porque isso e esse sentimento é próprio do espírito deste mundo. Os irmãos sabem que o mundo, e agora eu me refiro ao mundo espiritual, não o mundo das pessoas, mas um mundo espiritual do qual o apóstolo João nos advertiu ali na sua epístola, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15, mundo tal que não devemos amar, que não devemos querer, que não devemos cultivar no nosso coração a soberba da vida,
a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. Tudo isso é um mundo espiritual que está dentro de nós, que existe dentro de nós e que procura nos arrastar para mais distante de Deus a cada dia. E esse texto é um texto que me chama a atenção nesse sentido, porque qual o princípio de Deus? Qual o objetivo de Deus? Qual seria então o remédio de Deus para a humanidade? Uma humanidade que caminha a cada dia em passos largos para uma apostasia, que Paulo já nos advertiu ali em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, uma apostasia que é o espírito do mundo, que é o espírito do anticristo, que é o pecado de se afastar de Deus a cada dia e entrar em um estágio continuado de decadência como ser humano, de decadência como homem, como mulher e também como cristão. Porque quando ele diz que essas pessoas são inimigas ou são inimigos da cruz de Cristo, precisamos entender que a cruz de Cristo, ela entra nesse sentido como um elemento essencial de Deus, como uma providência de Deus, e esta providência, ela se estabelece como um remédio para que então nós possamos, principalmente nós cristãos, possamos nos apropriar da cruz, e não de uma cruz física, mas de um poder, ou do poder da cruz, capaz de aniquilar em nós todo sentimento caído, todo sentimento contrário ao sentimento que houve em Cristo Jesus. Todo espírito materialista e caído deste mundo, toda esta concorrência que nós, às vezes, fazemos parte de maneira tão intensa, de até mesmo de brigar uns contra os outros, de nos opormos uns aos outros, em nome de uma mixaria, em nome de um dinheiro, em nome de alguma coisa, e por fim, estarmos totalmente contrários à vontade de Deus e aos padrões de humanidade que Deus estabeleceu na sua palavra. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 18, diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Os irmãos percebem como que no versículo anterior de Filipenses capítulo 3, Paulo ele fala sobre os inimigos da cruz de Cristo, ou seja, aqueles que não querem o padrão de Deus, o caminho de Deus, a maneira que Deus se utiliza para resolver os problemas da humanidade, sobretudo os problemas inerentes a nós, a nossa alma, os cristãos. Então, há aqueles que são inimigos da cruz de Cristo, aqueles que o Deus dele é o ventre, que a glória dele está na conquista das coisas materiais, só pensam nas coisas aqui de baixo. E agora Paulo nos adverte que a palavra da cruz, ela é loucura para os que se perdem. Para aqueles que se perdem no sentido de cada vez mais estarem desviados da verdade, desviados dos princípios de Deus, desviados dos padrões celestiais e eternos que o próprio Deus estabeleceu, para que os homens caminhassem então neste padrão, neste princípio. Aí ele diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Por quê? Porque a cruz, ela agora vai tratar com o problema do homem. Muitos falam do Evangelho, muitos pregam o Evangelho, muitos louvam, adoram, cantando, e muitos shows, shows gospels, e muitas pregações, e muitos movimentos evangélicos, mas qual seria, de fato, e aqui cabe a cada um de nós refletirmos, irmãos que nos assistem, qual seria a melhor forma de se tornar um cristão verdadeiro? Qual o caminho mais curto e o caminho mais simples de nos tornarmos cristãos autênticos e cristãos vencedores? Porque não basta fazer parte de uma grande massa cristã, não basta fazer parte de uma multidão que leva nas suas costas o nome de Cristo, que levam o Evangelho e que são tidas e admiradas como cristãos, como participantes de uma grande multidão que proclama o Senhor e proclama Deus e proclama Jesus Cristo. Não basta fazer parte disso. É necessário que, sendo cristão, nós nos tornemos pessoas diferentes, e eu digo diferente não no sentido de ser melhor do que ninguém, mas no sentido de ser diferente por um posicionamento de alma, por um posicionamento de coração, por uma maneira de ler a vida,
por uma maneira diferente de fazer a devida interpretação das coisas que tem valor realmente, e conseguir enxergar aquilo que é imprescindível, aquilo que é de maior importância para todos nós. Porque quando diz a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque o poder de Deus, ela vai atuar neste princípio da cruz, de um elemento mortificador, de um elemento aniquilador de todo ego, de toda a alma, de todos os desejos caídos e pecaminosos de uma humanidade que se afastou de Deus, e por ter se afastado de Deus, que é luz, se encontra em trevas, e as trevas cegaram a sua visão espiritual, de modo que as pessoas não conseguem ver os valores reais da vida. Em Daniel capítulo 2, nós temos ali a imagem de uma estátua que Nabucodonosor sonhou. Então Deus estava ali mostrando a Nabucodonosor, rei da Babilônia, sobre algo de extrema importância para todo ser humano, sobretudo nós que somos cristãos. Então o que está ali? Qual foi a profecia dada por Deus a Nabucodonosor por meio daquele sonho? Bom, ele viu uma estátua de uma pessoa de grande resplendor. A estátua ela tinha grande resplendor. É uma estátua importante, imponente, emblemática, que chama a atenção. Só que essa estátua ela tinha algumas características importantes que temos que atentar para ela. Essa estátua ela começava com a cabeça de ouro. Veja como que a cabeça, né, como a parte governante do corpo, como a parte pensante, inteligente, consciente, que governa todo o corpo, ela era ouro, um elemento indestrutível, um elemento que quanto mais fogo, quanto mais aquecida, se torna cada vez mais puro, cada vez mais precioso, cada vez mais valioso. Então essa estátua ela começou com a cabeça de ouro. Só que agora, esse ouro ele passou a ser prata nos braços, os braços de prata. E diz que o ventre era de bronze, e as pernas de ferro, e os pés, parte de ferro e parte de barro. Atenção, ouro, prata, bronze, ferro e barro. O que isto sugere para nós? Olha o que Deus está comunicando com o homem. Olha o que Deus está sinalizando a todos nós, para a humanidade. Disse para Nabucodonosor, o primeiro império que governou o mundo inteiro. Ele está dizendo que a humanidade e que as pessoas criadas por Deus, elas entraram e se constituíram um gênero decadente da sua espécie. Um gênero que entrou em um estágio de corrupção continuada, começando pelo ouro, se decaindo para a prata, depois para o bronze, seguindo para o ferro e então terminando nos pés de barro. Foram se perdendo os valores da humanidade, foram se perdendo a fé, foi se perdendo o amor, foi se perdendo o bom senso, foram se perdendo a solidariedade, o altruísmo, o companheirismo, a amizade, o respeito, de modo que o homem agora é constituído barro, lama. Olha a decadência. Isso também foi profetizado para Daniel no capítulo 7, quando Daniel então teve a visão de um animal. Esse animal ele começou com leão, passou por leopardo, seguido do urso, e depois de uma besta com 7 cabeças, 10 chifres, e que falava nomes de blasfêmia e de insolência. Veja como que de um animal tão lindo, de um animal que é tido como, na natureza, como o rei dos animais, leão, realeza, posição excelente, vai até a condição de uma besta com 7 cabeças, totalmente diferente daquilo que é o normal.
diferente daquilo estabelecido por Deus, criado por Deus. Deus não criou uma besta de 7 cabeças. Isso nos traz o seguinte ensinamento: a humanidade, ela vem se decaindo a cada dia. A humanidade, ela vem seguindo um padrão que está colocado dentro do coração por ocasião da queda. Este padrão fala de um padrão de comportamento do homem, um comportamento distante de Deus, um comportamento totalmente alienado e diferente de Deus e da sua vontade. Por que existem muitas guerras? Por que existe muita fome, muita miséria, muita desigualdade social? Por que as pessoas de um lado de um continente estão comendo com talheres de ouro, se regalando de grandes riquezas, enquanto do outro lado do continente as pessoas estão morrendo de fome? Crianças disputam um rato para comer. Quando as crianças desse lugar acham um rato correndo no meio do mato, elas vão com tudo para poder disputar esse rato para comer e matarem a sua fome. Isso é o mundo que nós vivemos. É um mundo totalmente contrário ao Espírito de Deus, ao Espírito da verdade, ao Espírito do Evangelho. E agora a Bíblia nos chama a uma reflexão e faz o devido apelo para cada um de nós. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Diante dessa situação decadente da humanidade, e diante de uma situação decadente dos cristãos, dos crentes, dos evangélicos, do povo de Deus, do qual nós fazemos parte, não estamos aqui criticando ninguém, estamos falando de uma situação do povo de Deus, do qual nós fazemos parte. Nós somos parte do problema. Se o problema que acomete o povo de Deus está dentro de nós, é uma história. Se não está dentro de nós, é uma outra situação. No entanto, nós fazemos parte desse contexto. Nós vivemos esse tempo. Nós estamos inseridos no tempo de Laodiceia. No tempo em que as pessoas não ouvem a voz de Deus. A voz de Deus. As pessoas estão sempre prontas para ouvirem uma profecia, uma palavra profética, um recado de Deus, uma suposta palavra de Deus que fala aquilo que as pessoas desejam ouvir, uma palavra que fala aquilo que ela quer ouvir, uma palavra que fala aquilo que ela está esperando que seja falado. Uma palavra ou um evangelho triunfalista próprio desta era, que não tem compromisso com o reino dos céus, que não tem compromisso com Deus e nem com a verdade de Deus. Esse é o tempo que nós vivemos. E como estão os nossos corações. É nesse ponto que agora se estabelece um princípio maior de Deus para nós que desejamos servir ao Senhor. Para você que deseja ser um cristão verdadeiro. Você que não quer ser um religioso, você quer ser um cristão, um discípulo de Jesus Cristo. Você que quer ser reconhecido como um verdadeiro filho de Deus. Não como um religioso, não como um crente que carrega debaixo do braço uma Bíblia. Não como aquele que às vezes sabe algumas coisas, algumas teologias e conhece alguma coisa e se gaba de grandes coisas. Não. Mas ser reconhecido como um ser humano do bem. Ser reconhecido como um verdadeiro filho de Deus. Não pelo nome de ser filho de Deus, mas pelas suas obras, pelas suas atitudes. Você que deseja ser um pai melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, um esposo melhor. Você que deseja ser um melhor filho, um melhor cidadão, um patrão diferente, melhor, um empregado diferente, um melhor servidor. Você que deseja ser uma pessoa melhor. Você precisa atentar para o seguinte detalhe. Para a nossa cura. Para a nossa cura, atenção. Deus deixou a cruz. Diga assim, a cruz. Porque a palavra da cruz, Paulo fala que existem os inimigos da cruz de Cristo. E nós temos que perceber se nós não somos ou não estamos sendo constituídos interiormente, por meio do nosso comportamento e das nossas escolhas, inimigos da cruz de Cristo. Porque os inimigos da cruz de Cristo, eles rejeitam a palavra da cruz. Ora, qual é a mensagem da cruz? Nós acabamos de cantar um cântico aqui, que fala o seguinte: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar.
Qual é a mensagem da cruz? Quando as pessoas olharam e viram aquele Cristo, aquele homem crucificado, todo dilacerado, em estado de vergonha e de humilhação plena, como diz o salmista ali no Salmo 22, como um verme. O salmista, ele faz ali um retrato, um raio-x da pessoa de Jesus, como um verme. Quem sabia disso? Mas não porque ele é verme, mas ele se colocou em uma condição de humilhação, numa condição de vergonha, de rejeição, a noite toda apanhando, sendo levado, arrastado para aqui, para ali, para lá, sendo rejeitado, zombado, cuspido pelos homens, pelos pecadores. Mas mesmo assim, ele com os braços abertos na cruz do Calvário, ele dizia para o Pai: Pai, não leve em conta o que eles estão fazendo não, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que eles estão fazendo, porque se eles soubessem, eles não matariam o Senhor da glória. Então, Pai, que esse pecado deles não seja imputado sobre eles. Perdoa, Pai. E ele de braços abertos, oferecendo perdão para os seus algozes, para aqueles que o maltratavam. Que mensagem nós temos aqui? Aquele que levou a culpa do mundo, aquele que levou em seus ombros toda a pendência, todo o pecado, toda a maldição, toda a transgressão dos homens, não levando em conta o sofrimento e nem o seu vitupério, mas foi fiel até a morte e até o fim. Qual a mensagem da cruz? A mensagem da cruz é a mensagem de um despojar pleno e absoluto de si mesmo em prol dos outros. Você já pensou no despojar de você mesmo pelos outros? Esse é o Espírito de Cristo. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 12, diz assim, ó: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Por quê? Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Atenção para essas palavras. Nós falamos de salvação, os cristãos falam de salvação, os cristãos proclamam a salvação, os cristãos pregam o evangelho, está todo mundo cantando, está todo mundo louvando, está todo mundo adorando, está todo mundo proclamando Deus e o amor a Deus. E aqui ele fala da necessidade que nós temos de desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Você está desenvolvendo a tua salvação? Você está fazendo com que essa salvação aconteça na tua vida? Você está fazendo por onde experimentar a salvação de Deus? Porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. E agora o texto continua dizendo: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. A Bíblia manda que você desenvolva a tua salvação. Quem está entendendo, diga amém. Só que agora, se por um lado você tem que desenvolver a tua salvação, por outro ele diz, é Deus quem efetua. É Deus quem efetua em você tanto querer como realizar segundo a sua vontade, a vontade dele. Aí eu te pergunto, é para você desenvolver ou é Deus que tem que efetuar? Você tem que desenvolver ou Deus tem que efetuar em você? O que está acontecendo aqui? Será que há uma contradição no texto sagrado? Eu diria, aparentemente sim, mas não existe nenhuma contradição. Porque Deus vai efetuar na tua vida, Deus vai aplicar na tua vida, na minha vida, na vida de todos aqueles que desenvolverem a sua salvação. Então você desenvolve a tua salvação segundo os princípios de Deus, e Deus então, com a tua atitude de fé, com o teu procedimento, com as tuas decisões, Ele vai efetuar em você tudo aquilo que Ele determinou pela sua vontade.
Veja como que Deus trabalha em conexão conosco. Deus trabalha em um movimento uníssono com o movimento do nosso coração e das nossas escolhas. Você age, Deus reage. Você reage, Deus age. Quantos estão entendendo? Diga amém. Olha como que ser cristão é muito mais sério e muito mais complexo do que simplesmente congregar em algum lugar e cantar alguns cânticos. Ser cristão é uma questão de entender que a humanidade passa por um processo de decadência. O amor se esfria, a iniquidade aumenta. As pessoas cada vez mais frias, as pessoas cada vez mais egoístas, as pessoas cada vez mais idólatras. Aí alguém pode dizer assim: pastor, ainda bem que eu não sou um idólatra, porque na minha casa não tem nenhuma imagem de escultura, nem de papel, nem de gesso, nem de madeira, não tenho nenhuma imagem. Então, eu não sou idólatra porque eu não estou adorando imagem de escultura. Só que o que a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículo 5? Que a avareza é idolatria. Sabe aquela avareza? Pessoa mesquinha, uma pessoa egoísta que olha somente para si. Uma das características da queda, uma das evidências do pecado que entrou no homem, é o olhar para si mesmo. Os irmãos se lembram ali em Gênesis capítulo 3, quando o homem e a mulher pecaram, quando os dois caíram em transgressão, a primeira coisa que eles perceberam, eles olharam para si e perceberam que estavam nus. Eles não olharam para Deus, porque no momento que a pessoa peca e sabe que pecou, tem a consciência que errou, que caiu em transgressão, que desobedeceu a ordem de Deus, a primeira coisa normal a ser feita é buscar por Deus, é clamar a Deus, é chorar por Deus, é gritar por socorro porque pecou e porque carece de Deus. Não, o efeito da queda consiste em olhar para si mesmo, ou seja, o homem em sua essência, ele nunca olha para Deus e nunca olha para as pessoas. Ele tem a tendência de olhar para si mesmo. Isso aqui se pauta o egoísmo, né? A idolatria, que é a avareza, essa ganância. Pessoas divisivas. O que é uma pessoa divisiva? A pessoa nunca tem acordo com ninguém. O divisivo, ele não tem acordo com ele. O divisivo é ele, pronto, e acabou. Não tem conversa com ninguém. Não tem negociação. Não tem diálogo. Ele impõe e acabou e não aceita. Ele é divisivo. Ele é partidário. As pessoas são assim, o ser humano é assim. Aí tem aquele outro que já é fofoqueiro, aquele que não sabe parar de falar da vida dos outros. Você conhece alguém fofoqueiro que não para de falar da vida da alheia? Não precisa responder. Só sabe falar da vida dos outros. Não fica uma hora sem falar de alguém, sem citar alguém, sem julgar alguém, sem medir alguém, sem condenar as pessoas, sempre acusando, sempre falando mal, sempre expondo a vergonha, o pecado alheio. Nunca exponha pecado alheio. Nunca queira denunciar erro dos outros, porque aquele que denuncia o erro dos outros, ele se esquece do seu próprio erro e guarda para si um juízo muito maior. Porque Jesus disse: não julgueis para não ser julgado. E com a medida que você medir, os outros te medirão também. Cuidado. Deixe os outros. Deixe as pessoas livres seguirem as suas vidas erradas ou certas. Não cabe a nós, não cabe a mim. Nós não vamos mudar o mundo julgando as pessoas, acusando, apontando, condenando, difamando a imagem de ninguém. Cuidado com rede social, porque as redes sociais, elas podem ser boas, podem ser muito ruins para você. Você pega uma notícia aqui, não sabe nem se é verdade, não verificou, não sabe a verdade dos fatos, e vai passando para frente nos grupos. E ali você vai derramando talvez sangue inocente. Você já derramou sangue inocente? Você não sabe se é verdade, já passa para frente como verdade. Critica e manda passar para frente. Você passa para frente e manda passar para frente. Vá passando aí para os grupos aí. Vá divulgando. Cuidado, porque você pode estar derramando sangue inocente. Isso é pecado, isto é o mundo, isto aí é
abominação diante de Deus. Aí tem um mentiroso, aí tem um indiferente, aí tem aquele que é preguiçoso, indolente, irresponsável com as suas responsabilidades espirituais. Isso aqui tudo é o mundo, isso aqui tudo é o homem. E é disso que nós temos que ser salvos. Nós não temos que ser salvos das coisas, porque as coisas estão fora de nós, e aquilo que está fora de nós não pode nos contaminar, porque não pode tocar o nosso coração. Agora, aquilo que está dentro de nós nos contamina, fermenta o nosso interior e danifica todos aqueles que estão perto de nós. Sabia que aquela pessoa que é maligna, que é mentirosa, que é fofoqueira, que é descontente, que é inconstante, que é avarento, essas pessoas são pessoas para baixo, pessoas tristes, que ficam transmitindo energia negativa para as pessoas. Quando eu falo energia negativa, é esse espírito ruim. É essa coisa ruim. A pessoa não pode chegar perto de ninguém, quando ela chega é contenda, é inimizade, é tristeza, é baixo astral. Aquela pessoa que toca numa planta, a planta murcha e morre. Eu nunca vi isso na minha vida, gente. Assim, eu digo assim, eu nunca vi, eu nunca consegui entender isso. E isso acontece sim, ó. A pessoa passa a mão num animal, o animal fica doente. A pessoa chega perto de uma planta, a planta murcha. A pessoa chega num lugar, está todo mundo tranquilo, a pessoa suscita uma contenda. Aí desmantela tudo, aí sai, vai para outro lugar, desmantelar no outro lugar. As pessoas são assim. Elas têm os pés velozes para derramar sangue inocente. E nós não podemos ser assim. Mas qual é então o remédio, pastor? O remédio é o que Deus deixou para nós. A cruz. Porque quando ele diz, desenvolva a tua salvação com temor e tremor, porque Deus deseja efetuar em você tudo aquilo que ele estabeleceu pela sua vontade. Aí o contexto aqui do versículo 5 diz assim, ó, Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Acompanhe aí. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Olha aqui o efeito da cruz. A cruz é um elemento de esvaziamento. Não é uma morte literal. Cristo, ele sofreu uma morte literal. Em uma cruz, no madeiro, seu sangue se esvaiu. As dores veio fortemente ao seu corpo. Os pregos cravaram as suas mãos e os seus pés. A coroa de espinho cravada na sua cabeça, dilacerou a sua cabeça. As chicotadas, os bofetões, os escárnios, as cuspidas, aquela lança que ultrapassou o seu lado, tudo isso foram coisas reais e físicas. Mas hoje Deus requer de nós que nós experimentemos a cruz espiritual. A cruz que é a palavra de Deus, que é o elemento mortificador do nosso ego. Porque ter o mesmo sentimento daquele nazareno é ter o pensamento de que nós, como seres humanos, não estamos aqui para sermos melhores do que ninguém. Muito pelo contrário, diz o texto, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo uma forma de servo. Você já se esvaziou e assumiu uma forma de servo? Servo de quem, pastor? Servo de Deus e dos homens. Servo de Deus e dos homens. Eu ser servo dos pecadores, mas tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha só o conselho. Olha o que a palavra da cruz propõe para nós. O morrer de si mesmo. Sabe por que existem muitas contendas nos lares? Porque ninguém quer morrer. Só quer viver, só quer sobressair, só quer ganhar. Ganhar nos dilemas, nas contendas, nas discussões. Cada um quer ter razão. E ninguém está disposto a se esvaziar, e a se despojar, e a sofrer o dano, e a sofrer o prejuízo, em prol do outro. Aí diz que Jesus, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. O que é uma figura humana? A figura humana é uma figura que foi criada conforme Deus, a imagem e semelhança de Deus. Com o objetivo de amar a Deus, de buscar a Deus e de viver para Deus, amando uns aos outros.
Essa é a figura humana. Só que essa figura humana, como eu disse agora há pouco, na estátua de Nabucodonosor, ela foi se corrompendo, se danificando, se decaindo, a ponto de ser um homem estranho, como um animal, uma besta irracional, cheio de violência, cheio de indiferença aos outros, só querendo ganhar, só querendo obter lucros, só querendo ser visto, ser elogiado, paparicado, só quer ganhar vantagem em tudo, mas nunca quer perder. Aí ele diz: se você quiser ser visto e reconhecido como um servo de Deus, não como um crente, não como um religioso, você precisa desenvolver em você o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vocês estão entendendo? Diga amém. Mas aqui é uma questão de fé, não é uma questão de teoria, não é teologia, não é uma história, não é um pensamento positivo, não, é uma questão de necessidade, de prática, de experiência. Começar a olhar para dentro de nós. Versículo 8 diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Jesus, ele deu um exemplo de vida cristã. Jesus deu um exemplo de ser filho de Deus, um exemplo de humanidade, um exemplo de amigo. Jesus deixou um padrão de humanidade que nós precisamos, que eu preciso, que você precisa. Aquele padrão de humanidade é aquele sentimento que não olha para si mesmo. Até porque o amor e o verdadeiro amor, ele não busca os seus próprios interesses. Enquanto você estiver buscando os seus interesses, você estará com o coração fechado para experimentar a libertação de Deus na tua vida. Lembra aquele texto de João 8, quando Jesus disse: conhecereis a verdade, e conhecereis a verdade vos libertará. O que é conhecer a verdade nesse sentido? Certamente não se trata de uma faculdade de teologia, porque faculdade de teologia não liberta ninguém, muito pelo contrário. As pessoas estão tudo aí discutindo teologia, cada um defendendo o seu quadrado, defendendo a sua religião, defendendo o seu ponto de vista, defendendo a sua filosofia do que é ser cristão, do que é ser pessoa, do que é ser pai, de como servir a Deus, e cada um defende o seu quadrado e rejeita os outros. Não precisamos de uma religião, não precisamos de uma teoria, precisamos de uma experiência. Então, conhecer a verdade, isso implica em experimentar a verdade de Deus, que é Cristo vivendo em nossas vidas e nos libertando a cada dia. Amém, queridos? Conhecer a verdade e ser liberto por ela, isso implica em uma experiência viva com Deus a cada dia. Isso implica na destruição do nosso velho homem, da destruição e aniquilação do nosso ego, do nosso eu, tão imperialista, tão superior aos outros, tão imponente, tão violento, tão indiferente às pessoas. Precisamos olhar para dentro de nós. Precisamos investigar o nosso coração. E precisamos, ao investigar os nossos corações, perceber as trevas que há em nós, as decadências existenciais em nossa alma. Precisamos identificar dentro de nós as coisas que estão nos afastando de Deus a cada dia. Atitudes cotidianas, tão simples, mas que marca em nós e sela em nós o espírito do mundo, o espírito do anticristo, o espírito do velho homem. Atitudes que nós talvez estejamos cometendo todos os dias. Estamos praticando todo dia, de maneira muito comum e muito natural, e não nos damos conta do que estamos fazendo. E você sabe, se você olhar para dentro de você e olhar para Cristo, você vai saber se aquela atitude é o sentimento de Cristo, é o Espírito de Cristo, ou o espírito do velho homem. Ou é o espírito do novo homem, ou é o espírito do velho homem. Portanto, queridos, a palavra da cruz, e ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, é uma questão de testemunho. É uma questão de testemunhar, dar testemunho da verdade na tua vida, dar testemunho de Deus no seu viver. É você conseguir olhar para a verdade e, entendendo esta verdade, buscar e perseguir uma experiência viva com Deus, aonde quer que você esteja.
aonde quer que você esteja. E saiba de uma coisa, tudo isso é possível ser cristalizado e experimentado por meio dos nossos relacionamentos interpessoais. Você vai analisar e você vai conhecer um pouquinho de você quando você começar a reparar como você está se relacionando com as pessoas. Como é que é a tua vida com os teus vizinhos? Como é que é a tua vida no teu trabalho? Como é que é a tua vida com as pessoas que você se encontra? Seja onde for, não importa. Aquela pessoa que te atende no caixa do supermercado, aquela pessoa que te atende ali quando você vai ao banco, aquela pessoa que entra com você ali no elevador, aquela pessoa que está ao teu lado ali no trânsito, nos engarrafamentos, os teus vizinhos, os teus familiares, a tua família, o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos, os teus pais, os irmãos da igreja. Como nós estamos vivendo, porque é aqui que vai se pautar o bem ou o mal, a verdade ou o engano, a luz ou as trevas. É aqui. Não é com uma Bíblia debaixo do braço, um livro como se um livro fosse poderoso. As pessoas têm a Bíblia como um livro poderoso, mas a Bíblia é um livro. Um livro de capa preta ou de qualquer outra cor, de páginas brancas e letras pretas, que tem um monte de informação, uma gama de registros, de acontecimentos, de experiências, de lugares, de civilizações, de culturas. Está aqui recheado, é um livro cheio de coisas registradas, mas que é um livro que pulsa desses registros uma verdade eterna, espiritual, que tem poder de mudar a minha vida, mudar a tua vida, que tem poder de mudar uma nação, que tem poder de mudar o mundo. Basta que as pessoas tomem posse como verdade e agora comecem a olhar para dentro de si e busquem a experiência de vida que o próprio Deus nos oferece a cada dia. Quem entendeu, diga amém. Então, vamos partir o pão agora. E o partir do pão consiste em um testemunho. Eita, testemunho, né? Aí o irmão vai lá e pegou o copo, né? Aí pegou o copo, o cálice, aí pegou o pão. Aí, às vezes, pensa que tem uma coisa poderosa aqui, né? Ó, isso aqui é poderoso, hein? Isso aqui é coisa poderosa. Aí toca um pãozinho da padaria, o pãozinho Puma, né? Aquele Puma, ou Servem Boys, ou pão sírio, lá da padaria que o padeiro fez. Aí pensa que é poderoso o pão, hein? Aí pega aquele suco de uva e pensa que aqui tem poder. O sangue já tem poder. Só que esse suco de uva não é o sangue de Jesus, isso aqui não é o corpo de Cristo, verdadeiro. Isso aqui são símbolos, são elementos que fazem parte de uma liturgia e por meio dessa liturgia você dará um testemunho a Deus com o seu coração e com a sua fé. Porque quando você come o pão, quando você bebe o cálice, você está anunciando a morte do Senhor. E o que é anunciar a morte do Senhor? Anunciar o fim do velho homem, anunciar o fim de uma velha criação caída e decadente, inimiga das pessoas, inimigo de Deus, que não ama ninguém. É o fim, é a morte de Cristo que é a nossa morte. Está dando testemunho, Senhor, eu sou um contigo, e eu fui unido à tua morte, e também unido à tua ressurreição. Se por um lado o meu velho homem morre contigo, por outro lado o novo homem vive em mim para a glória de Deus o Pai. O partir do pão é um testemunho de fé e de verdade. E não se intimide por essas palavras. Já não vou nem partir o pão, não faça isso. Porque o texto diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma e beba. O texto não diz, examine-se, pois, olha para o teu coração, se lembra se você pecou, então não coma. O texto não diz isso. Porque a verdade, ela não propõe acusação. A verdade não propõe tristeza, decepção, frustração. A verdade propõe arrependimento. Examine-se o teu coração. Examine o teu coração. E se você examinar o teu coração e perceber algum caminho mau, então fale com Deus, se arrependa, prossiga, coma e beba. Porque a nossa fé, ela consiste em um caminhar a cada dia, em uma vitória a cada dia, em uma escolha a cada dia. Um dia você cai, mas você se levanta. Você erra, mas você pede perdão e avança.